Boa tarde, amados. Com muita alegria que eu venho compartilhar mais uma palavra do Senhor, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 22 ao 25, que diz: Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele levantou-se, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Pergunta de Jesus para nós, né? Onde está a sua fé? Vemos que quando estamos numa situação de dificuldade, onde tudo fugiu do nosso controle e das nossas forças, nós clamamos a Deus, pedindo e clamando por seu socorro. Mas no nosso dia a dia, como isso tem funcionado na tua vida? Seguimos orando e colocando nossa fé no Senhor, ou vamos dando o nosso jeitinho? Ficamos ansiosos ou murmuramos, ao invés de entregar e confiar naquele que tudo pode? Essa semana Deus está falando muito sobre a fé. Quando estamos vivendo de fé em fé, como a palavra nos aconselha, até nossa maneira de olhar as circunstâncias muda. Tudo se torna uma oportunidade e não mais um peso. Eu estava conversando com uma amada que ela e a família têm como provisão da família, né? Seria uma loja de acessórios. E com todo esse momento que estamos vivendo de pandemia, a loja ficou fechada durante um período. E ela me testemunhou dizendo: Ju, vimos Deus tirando água das rochas, água da rocha, para nos suprir e prover as nossas necessidades. Porque nós servimos a um Deus de provisão que nunca nos desampara ou abandona. Mas Ele envia na medida certa a provisão para nos sustentar em tempos como este os quais temos vivido. Outra situação foi conversando com uma outra amada que teve uma situação no trabalho onde era uma pessoa que tinha bastante dificuldade de comunicação com ela, rejeitava bastante, uma pessoa que também era envolvida assim em banda, enfim. Mas enfim, o foco era que essa pessoa não tinha a empatia com ela, enfim, tinha essa dificuldade de comunicação. E vemos que quando Deus usa essas situações, elas geram em nós o quê? Primeiramente, querendo roubar nossa paz, né? Mas Deus, Ele nos aconselha, por um outro lado, orar por aqueles que nos perseguem, né? Então, o mal, ele usa pessoas a quem ele tem esse acesso para gerar um desentendimento ou essa falta de empatia umas pelas outras. Mas Deus usa exatamente isso para o bem, pois quando isso ocorre, você então começa a orar por aquela vida e Deus começa a trabalhar nessa vida para que ela seja salva e liberta pelo amor de Jesus. E tudo é transformado em bênção, e isso aconteceu na vida dessa menina. Que quando ela começou a orar e clamar pela vida dessa pessoa, hoje elas não trabalham mais no mesmo lugar, mas tem uma amizade e um amor genuíno que Jesus colocou no coração delas. Depois, esse ano também, um outro exemplo que eu quero trazer, testemunho, na verdade. Esse ano, quando minha mãe teve que passar por um outro procedimento cirúrgico em meio à pandemia, poderia pensar: nossa, que momento Deus me quer dentro de um hospital. Mas quando nós vamos com os olhos da fé, o que o Senhor quiser fazer através da minha vida, né, me coloquei diante dele dizendo: eis-me aqui. E foi o tempo mais incrível que eu estive dentro do hospital. Um tempo de grandes milagres, onde muitas vidas estavam sedentas de Jesus. Queriam esse amor, queriam entender, conhecer, queriam dele. E muitas vidas ali foram salvas, libertas. E muitas curadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, para a glória do nosso Deus. Tudo, amados. Precisamos entender quando Deus fala tudo
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo coopera para o nosso bem, desde que a nossa fé esteja no Senhor, né? Recebi há um tempo atrás também um vídeo que eu achei muito incrível, aonde a pessoa que trazia essa dinâmica era uma folha em branco e com um ponto preto no meio. E as pessoas tinham que falar sobre aquela imagem que estavam vendo, trazendo para a sua vida, reportando, né, para a sua vida no dia a dia. Então as pessoas falaram muito do ponto preto. Mas no final, então, a pessoa finaliza aquele momento de dinâmica e diz: muitas vezes é assim mesmo que nós vivemos a nossa vida, focadas no ponto preto, focadas no problema. E não vemos, né, a parte branca da folha. Não vemos ao redor de toda uma vida, por toda a infinidade que existe por trás desse ponto que é o restante dessa folha. Então tudo depende de como você e eu olhamos o momento ao qual nós estamos vivendo. Ou nós vamos levar aquilo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, ou seguir numa murmuração, numa reclamação, numa ingratidão e perdendo o bem mais precioso de viver o hoje que o Senhor tem para minha vida e para a tua vida. Então, amados, eu encorajo hoje que possamos ir para o nosso quarto secreto, porque o Senhor já está lá te esperando. E nesta verdadeira fonte que é Cristo, Ele te dará sabedoria, Ele te dará discernimento para os desafios e as estratégias para que tu possa passar por elas. E o mais lindo, Ele vai te encher de paz, vai te renovar de alegria e do amor que só o Senhor pode nos dar. Então é com essa palavra que eu queria terminar hoje e orando com vocês também sobre tudo isso. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra que nos traz a gente verdadeiramente, Deus, colocar os nossos olhos em Ti, Jesus, que és o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam em Ti e não nas circunstâncias, não nas tempestades, não no ponto preto, não no problema pelo qual nós estamos passando, não pelas dificuldades que enfrentamos, mas nos ajuda, Senhor, a olhar com os olhos da fé. Nos ajuda, Pai, a realmente olhar com a ótica de Cristo tudo que vivemos e passamos, para que tudo isso, Senhor, se torne como um aprendizado, como um degrau a mais para o nosso crescimento espiritual, e que tudo isso nos leve a uma intimidade ainda mais profunda contigo, Pai. Eu selo essa palavra, Deus, com cada irmão e irmã com o qual está me ouvindo, e que o Senhor esteja abençoando e dando dias, Pai, de renovo, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio, e que o Senhor continue nos dando, Pai, o discernimento do Teu Espírito para passarmos pelas circunstâncias. Que o Senhor continue nos dando a sabedoria para verdadeiramente, Deus, tomarmos posse do poder e autoridade do nome de Jesus, porque esse nome que já ressuscitou os mortos há o mesmo poder hoje em nós, para que a gente possa realmente, Deus, vivenciar momentos lindos e de milagres e privilégios que o Senhor nos dará. Muito obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito até aqui, mas por tudo que ainda Tu irás fazer na vida de cada um de nós, por toda a Tua obra, por toda a construção que Tu tens feito em nós. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém.